Pessoal, esse baiano resgatou os seres alienígenas de uma nave. Bem, em 1995 o Brasil parava após ouvir boatos de que um fazendeiro chamado Beto Lima havia alegado ter visto uma nave alienígena caída no açude de sua propriedade. Pessoal, se vocês são apaixonados por ufologia como eu, prestem atenção na coleção de camisetas e acessórios alienígenas. Link na descrição. Como de costume, deixaremos o próprio Beto contar o relato para vocês. Vamos lá? Beto, pode nos contar como tudo isso aconteceu? Claro, me chamo Beto Lima, sou fazendeiro. Resido em Feira de Santana, na Bahia. Bem, na madrugada de 12 de janeiro de 1995, houve um apagão, que deixou a cidade às escuras. Por coincidência, nesta mesma hora, eu estava próximo a um lago chamado Lagoa do Berreca, quando percebi um tipo de objeto metálico espelhado boiando na beira. O objeto em si era do tamanho de um carro. Devido à curiosidade, peguei um pedaço de pau e puxei o objeto para próximo de mim. Quando percebia que de dentro começou a vazar um líquido viscoso, o surreal é que dentro do objeto em forma de disco, havia duas criaturas. Que interessante, Beto, porém fiquei curioso. Conte-nos como eram a aparência dessas criaturas. Bem, uma dessas criaturas possuía muitos pelos pelo corpo, como se fosse um bicho preguiça. Porém a semelhança parava por aí, pois o bicho era bem mais esquisito, com garras enormes. Já o outro ser era totalmente diferente do primeiro, tendo um rosto totalmente liso, parecendo uma criança recém-nascida. Porém ele tinha 1 metro de altura, com olhos maiores que os nossos, e essa criatura aparentemente havia falecido, pois não tinha reação alguma. Entendi, Beto, porém como seria esse objeto que os seres estavam dentro? O objeto era basicamente um disco metálico, que refletia tudo ao seu redor, mal dava para enxergar detalhes. Era como se fosse uma camuflagem. Porém era um metal bem liso, não havia nenhuma protuberância. Era como se fosse uma peça só, sem soldas ou encaixe. Era do tamanho de um carro, porém bem leve. Acabei levando tudo para minha casa. Interessante, Beto, mas fiquei curioso. Como que as autoridades descobriram sobre o caso? Bem, eu encontrei o objeto às 1h30 da manhã, mais ou menos. Porém, às 5 da manhã o exército já estava na porta da minha casa, totalmente equipados com munição de guerra. Parecia que eu havia cometido algum crime, sei lá. Foi surreal aquele momento. Ô louco, isso parece bem desproporcional, pois além do tempo de resposta dos militares ser bem curto, os militares estavam preparados para literalmente um combate. Mas Beto, conte-nos o que os militares faziam na sua fazenda. Bem, parecia que os militares já sabiam que algo grande havia acontecido naquela região, porém achavam que era alguma queda de avião, ou algo do tipo. Porém eles não sabiam do que se tratava ao certo. Mas eu percebi algo interessante. O comandante da operação estava assustado. Parecia até que estava em choque. Neste momento o comandante deu a ordem para os soldados vasculharem minha casa. Logo após os soldados saíram carregando o primeiro ser que ainda estava vivo. Aquele que falei que tinha muitos pelos pelo corpo. Porém ao decorrer do caminho o ser se debatia muito, assustando os militares. Em seguida, vinha outro militar carregando o ser que aparentava estar sem vida. Após isso tudo foi colocado na carroceria do caminhão do exército, assim como objetos de metais que estavam junto aos corpos. Que surreal, Beto, mas nos relatos dizem que havia outro objeto no lago, isso é verdade? Sim, o comandante ordenou que os soldados fossem até o lago, pois havia outro objeto submerso lá. E assim foi feito, os soldados tiraram o objeto da água. Algo interessante que vi nos relatos é que lá não havia só militares, estou certo, Beto? Exato. Logo após chegou 2 carros sem identificação com homens que aparentemente não eram do exército, pois estavam sem fardas. Porém junto a eles havia 2 oficiais da marinha, que logo assumiram a operação. Pessoal, algo intrigante nesse relato são os homens que não eram militares no local. Poderiam ser americanos? Outra pergunta que fica, como os militares descobriram tão rápido o acontecido? E o principal, por que o comandante estava tão nervoso? Será que ele sabia de algo mais? É impressionante como os Estados Unidos sempre estão envolvidos, como no caso de Varginha, entre outros, tantos acontecimentos no Brasil. Algo interessante também é que uma carta foi direcionada ao grupo de estudos ufológicos. E quem enviou a carta alega ter sido um militar envolvido na operação.
Ele conta que após o acontecido, ao retornar para o quartel, todos foram encaminhados para uma reunião com o comandante, na qual todos foram coagidos para guardar sigilo absoluto sobre o que presenciaram. Dizem que dias após o acontecido, moradores da região viram helicópteros sem iluminação nem identificação sobrevoando bem baixo na região, e outros afirmam ter visto luzes pulsantes no céu no dia do apagão, significando que de fato algo havia acontecido ali naquele dia. Agora, mais uma pergunta para o Beto. Bem, nos registros dizem que você tentou manter segredo sobre o caso, é sério isso? Exato, tentei. Pois recebi muitas ameaças para ficar calado, por isso sempre que pude evitei o assunto. Minha esposa também se sentiu incomodada, pois pessoas estranhas apareciam em nossa fazenda fazendo perguntas, e isso a deixava muito nervosa. Bem, pessoal, a teoria que foi levantada é que os satélites americanos captaram a queda do objeto. Assim, basicamente, mesmo que Beto tentasse guardar segredo, não conseguiria. Ficamos por aqui. E não olhe nossa loja que está no link abaixo, pois vocês irão se apaixonar pelos objetos alienígenas. Fui!